Carnaval sempre foi tido como um palco para irreverência, protesto e fazer com que a nossa identidade seja exclamada de alguma forma. Mas o que nós vimos na Sapucaí nesse ano de 2026 me acende, eu acho que te acende também, um alerta muito grande que a gente não pode ignorar. A homenagem da Escola Acadêmicos de Niterói ao presidente Lula não foi apenas um desfile. Foi um caso jurídico e talvez até ético que nos obriga a perguntar: onde termina o apoio à cultura e onde começa o uso da máquina pública para os fins eleitorais? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. E aí, para os mais críticos, mas é só carnaval, é liberdade de expressão. Mas quando nós olhamos para os números e para o contexto técnico, porque isso é contexto e é importante falar do contexto, a história ela muda de figura. Ou não, né? Para quem quiser ouvir os meus argumentos, eu acho que a história muda de figura. Por quê? Porque como cidadão, eu me sinto no direito de questionar o uso do meu dinheiro. Aí o seu dinheiro, o nosso dinheiro, para financiar, na prática, o que funcionou, na minha opinião, como um showmício em rede nacional. Foi um grande showmício ali na maior TV do país, no horário nobre. E contra fatos, não há argumentos. Esse desfile da Acadêmicos de Niterói não foi só por amor à arte. Na verdade, houve um aporte da Prefeitura de Niterói e também da Embratur. Esse aporte da Embratur destinou mais de R$1 milhão, parte de um acordo direto com a Liga Independente das Escolas de Samba, que é a Liesa. Então, a gente está falando de muito dinheiro, do dinheiro público carimbado para poder exaltar a biografia de quem ocupa a cadeira da presidência do país. Aqui vai entrar uma parte mais técnica que eu acho que também é desconsiderada quando muita gente defende, que é o princípio da impessoalidade. Está previsto lá no artigo 37 da nossa Constituição. Parênteses aqui, né? A nossa Constituição ela veio depois de um período longo de ditadura. Então imaginava-se que depois desse período longo ali de ditadura, que nós fôssemos conviver numa sociedade mais igualitária, mais justa e com menos pessoas espertas, que subvertessem a República. Mas não é o que está acontecendo. O que a gente está vendo é o oposto contrário. A República só fez isso com essa Constituição, porque ela, além de tudo, ela começou velha e ela é ultrapassada. Essa é outra discussão, dá para falar em outro vídeo, o ponto não é esse, só para deixar esse parêntese. Voltando para a situação. Então, quando o governo ele usa o dinheiro do seu imposto para promover a imagem de um aliado, isso, lógico, né? Não precisa ser muito inteligente para saber que fere a ética. E requer, claro, que a administração pública reveja essas situações. E isso foi feito pelo próprio corpo técnico do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que viu nessa ação um perigo e pediu a suspensão desse repasse em alguns momentos. O alerta foi ligado, mas por quê? Porque havia ali, óbvio, um risco claro, na minha opinião, inequívoco, de risco de desvio de finalidade. E era bem evidente que isso aconteceria e foi, inclusive, avisado, mas sem muito sucesso, né? No campo jurídico tem outras situações, né? 2026, a gente sabe, ano de eleição, lá no final do ano tem eleição para a presidência, e o artigo 36 da Lei das Eleições, né, do TSE, existe esse artigo para garantir que todos os candidatos comecem ali a campanha em pé de igualdade. Mas todo mundo faz campanha antecipada. A melhor campanha antecipada é um bom trabalho. Você não ia precisar fazer tanta campanha antecipada se estivesse fazendo um bom trabalho. Só faz esse tipo de coisa quem realmente está abaixo, quem está abalado, e o Lula está abalado. É importante falar dentro do contexto político. O PT está fraco, o Lula está fraco. Mas ele está na frente das pesquisas. Sim, ele está na frente porque ele está disputando com um candidato absolutamente insosso, chamado Flávio Bolsonaro. Candidato com uma rejeição enorme. Se o candidato da oposição, que está ali disputando em segundo com ele, fosse melhor, um pouquinho melhor do que ele, cara, ele obviamente estaria ameaçado. Eu acho que há um candidato aí que pode chegar neles, eu vou falar desse candidato, mas depois que você deixar teu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Mas, voltando. Então, classifica-se essa situação
com o que aconteceu agora dentro do desfile, é importante falar que o que é definido para o desfile de 26 foi feito em 25, ou seja, há um ano o Lula já estava planejando fazer isso. Então o PT realmente aqui tem que dar palmas, porque os caras, em matéria de marketing político e tudo mais, é preciso dar parabéns, dar a mão à palmatória e dizer, olha, vocês realmente pensam em tudo, vocês realmente têm uma estratégia política por trás de tudo aquilo que é feito. Inclusive, já citei isso aqui, quando o Lula acena para os evangélicos, agora que o Lula está colocando aí o seu carro na Sapucaí, né, literalmente. Então, o ponto é esse, é a estratégia política do PT. E eu não sou petista, não sou de esquerda, mas preciso reconhecer quando um adversário faz coisas importantes para ele, porém, até fora da lei. Eu acho que isso é fora da lei, eu acho que isso fere princípios de impessoalidade e inclusive, para mim, abuso de poder econômico-político. Por quê? Imagina só o impacto de uma transmissão global na principal TV do país, no horário nobre, com exposição positiva. Ali, alas coloridas, uma música contagiante, tudo focado na figura de um candidato que está disputando a reeleição. Se isso não é propaganda antecipada, eu sou um Celta preto 4 portas 2011, né? Então, para a vida, no geral, das pessoas, talvez não faça tanta diferença, mas para o futuro do país faz muita diferença. Porque, muito embora esse desfile tenha sido liberado sob o manto da liberdade de expressão, a gente precisa ser honesto aqui, né? A liberdade de um artista, ela termina quando ele se torna uma ferramenta de desequilíbrio democrático custeada ali pelo erário público, né? Se ele fosse fazer com dinheiro privado, eu não me importaria. O problema é ter dinheiro público rolando para poder financiar um candidato que disputa a reeleição, né? É a máquina se autoalimentando, é isso? É basicamente isso, né? Isso podia ser se rolasse com o Bolsonaro, se rolasse com o Flávio Bolsonaro, se rolasse com o Renan Santos, se rolasse com o Zema, com o Caiado, com o Ratinho, problema. O que importa é o que está sendo feito, independentemente do político que está utilizando a máquina para se favorecer, tá? Para além de tudo isso, existe esse fator, né? Eu não vou nem comentar ali de que eles colocaram os conservadores em latas de conserva e tudo, uma parada estereotipada, assim, bobona, entendeu? Uma parada boba, assim, um progressista muitas vezes vê o conservador, trata como neocon, usa termos jocosos, usa termos pejorativos, assim, como se as pessoas coubessem dentro de caixinhas. Aliás, esse é um dos grandes problemas da esquerda, no geral. É colocar você dentro de caixinha, quer dizer, se você é pardo, se você é negro, você tem que ser de esquerda, porque preto de direita é intancável, e blá, 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 aquelas coisas, sabe? Todo ser humano é diferente entre si, mesmo eles que acham que são tão uniformes, na verdade são tão disformes quanto nós que não estamos naquele espectro de esquerda, né? Mas essa é uma outra discussão para outro vídeo, e inclusive eu pretendo até futuramente fazer um vídeo sobre personalidades negras que são renegadas, são colocadas à parte pela esquerda nacional, porque elas não são de esquerda. São consideradas republicanas, são pessoas que têm realmente uma ótica diferente, inclusive associando-se a figuras do Império no Brasil. Mas isso é uma discussão para um outro vídeo. E é triste ver que a maior festa popular do Brasil ela está sendo usada como massa de manobra. Ela já era utilizada em pequena escala, mas agora está muito escancarado. Isso é o que fez com que os nossos olhos fitassem diretamente esse problema, que é um problema grande, que precisa ser sanado. É preciso ter regras para poder haver a destinação desse dinheiro. Inclusive o dinheiro do carnaval é um dinheiro que precisa ser estudado, mas isso também é outra discussão, é outro vespeiro, né? Mas eu sei, você sabe, nós sabemos, né, que, enfim, tem algumas coisinhas aí que precisam ser estudadas e mais minuciosamente. Então eu encerro esse vídeo aqui com uma reflexão. A gente quer que o carnaval vire realmente uma festa que seja um balcão de negócios para que os políticos eles façam campanhas eleitorais, porque é importante lembrar que isso abriu um precedente muito perigoso. Se o TSE deixar passar, de outras vezes, outros políticos, e podem não estar no espectro da esquerda, podem fazer isso. Por quê? Quando foi o Lula ninguém falou nada, por que agora estão falando? Por que valeu lá atrás e não está valendo? Né? Então, essa distribuição
desses valores para todas as escolas fez, inclusive, com que outras escolas também não falassem nada. Porque, ó, você recebeu também dinheiro, por que você está falando de mim? Fica aí quietinho com o teu dinheiro, gasta o teu que eu gasto o meu, né? Que é assim que acontece no Brasil. Quando muita gente faz errado, não é porque a coisa está certa, é que ninguém pode falar que aquela coisa está errada porque ele também está participando, né? E aí, obviamente, o Daniel Porcaro se utilizou da mesma coisa e a gente viu o escândalo do Banco Master, a gente viu Mensalão, Petrolão, a gente viu rachadinhas, né? Crimes de peculato afins. Enfim, isso acontece em todo o Brasil, sobretudo na política, né? Então, a nossa festa principal, né, o carnaval, uma festa conhecida mundialmente, não pode virar um balcão de negócio, não pode virar propaganda eleitoral antecipada. Inclusive dadas as leis eleitorais que temos, mas porque, né, no Brasil não cumpre-se leis, né? Eu não sei por que a gente não cumpre leis no Brasil. Então, essa foi a minha opinião. O que você acha? Você acha que esse desfile foi uma homenagem justa ou foi abuso de poder? O seu comentário ele é fundamental para a gente continuar esse debate de forma técnica, respeitosa. Não esquece de se inscrever, acionar o sininho para receber as notificações, hypar, se tiver a opção de hypar aí, e até a próxima nesse carnaval feliz no Brasil.